Boa noite, está começando mais um TV o Esporte. Eu quero desejar boa noite à Letícia que está de volta, que coisa boa essas férias aí. Como foi essas férias, Letícia? Foram maravilhosas, né, Ju? Boa noite pessoal de casa, Eline. De vez em quando a gente precisa dar uma pausa, né? Mas eu tenho certeza que a Eline sentiu muito a minha falta. Morri de saudade, eu quase Boa chorei noite, de saudade. Eline. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E eu também estou de volta, semana passada estava um pouquinho doente, mas estamos aí. E hoje vamos falar sobre o UFC Moscou. O Thiago Pitbull foi derrotado. E na Fórmula 1, Hamilton venceu o GP de Singapura e ampliou vantagem sobre Vettel. Vamos falar também de NFL e da 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Veja também. Natal cedia etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude. E a meia maratona do Sol levou milhares de corredores às ruas de Natal. O TV o Esporte está no ar. No último sábado aconteceu o UFC Fight Night Moscou, a estreia do UFC na Rússia. Na luta principal, Alexei Oleinik encaixou um mata-leão em Mark Hunt, ainda no primeiro round, e somou mais uma vitória por finalização. Já o brasileiro Thiago Pitbull caiu diante do russo Alexei Kuchenko por decisão unânime dos juízes. O resultado marcou a segunda derrota consecutiva de Pitbull. Por outro lado, o russo mantém sua invencibilidade no MMA com 19 vitórias em 19 lutas. Como foi isso aí? Infelizmente, mais uma derrota para o Brasil. Vamos dizer que a gente está um pouco se acostumando, né, com os brasileiros sendo derrotados no MMA. Só que essa derrota aí é bem contestada, né? Porque o brasileiro estava vencendo os 2 rounds e o terceiro round foi dividido. E o que acontece é que pode ser que o fator casa tenha pesado, né? Quando estava na Rússia, provavelmente eles deram a vitória para o russo. Mas se qualquer pessoa que assista a luta, mesmo se for leigo, você percebe que o brasileiro estava dominando os primeiros rounds. E como é uma luta de 3 rounds, então 2-1, que seria o mínimo que poderia ter dado. Mas os juízes deram ainda, de não ter dado dividida, que ainda seria contestada, ainda deu decisão unânime, né? Que não mereceu. O brasileiro está numa fase muito difícil, ele está, das últimas 5 lutas, ele perdeu 4, então, provavelmente, eu não sei se, pode ser que o UFC não continue com ele na organização. Ele é bem antigo, mas essas derrotas tá pesando aí contra ele. E o Mark Hunt, né, a luta de pesos pesados, Mark Hunt versus o Oleinik, foi uma luta, assim, o Oleinik, ele tem 45 com essa vitória, 45 vitórias por finalização. E a maioria das vitórias no primeiro round, foi exatamente o que aconteceu. Ele pegou o Mark Hunt, que estava vencendo o início do round e acabou invertendo, né? Ele conseguiu absorver muito bem os golpes do Mark Hunt, que tem uma mão muito pesada, é peso pesado, então quando entra um soco já é quase nocaute, e ele conseguiu absorver esses golpes e acabou aplicando o mata-leão, que também é algo que não é tão comum nos pesos pesados. Existem alguns lutadores como o Fabrício Verdun, que também é muito bom em jiu-jitsu, mas geralmente peso pesado é nocaute, então ele surpreendeu aí, né, apesar de já ter várias vitórias com finalização, ele surpreendeu aí o Mark Hunt e levou a vitória para casa. E você falou no Verdun, Eline, a gente pode lembrar que o Hunt tirou uma ondinha com o Verdun foi pego aí no exame antidoping e o Hunt falou que ele deveria realmente voltar para o Brasil e se divertir nas favelas. Então ele foi muito criticado também nessa derrota pelo próprio Verdun e o Vanderlei Silva também respondeu aí. Respondeu, pois é, o Verdun foi pego, vai passar 2 anos parado aí, longe dos octógonos, porque foi pego no antidoping. E o Hunt também estava muito gaiato nesse dia, inclusive ele acabou, apesar de ter perdido, o Oleinik, ele acabou pedindo para lutar com o Daniel Cormier, que é o campeão dos pesos pesados e também tem o título dos mesos pesados, né? Isso atirou para todo lado, né? Pois é. Mas falando em luta, no domingo, né, a gente agora vai mudar para o boxe, né, que é muito bom a gente falar de várias lutas aqui, e dos maiores pesos médios da história, né, uma revanche aí entre o mexicano Saul Canelo Álvarez e o Gennady
Golovkin, do Cazaquistão. Como é que foi isso aí? Uma revanche? Todo mundo esperava essa luta, os amantes do boxe estavam esperando. Pois é, luta tão esperada que até eu acompanhei, né? Eu acho que deu para perceber que eu não falo muito de luta, mas estava acompanhando porque a expectativa estava imensa. Justamente pelo que você falou, Ju, foi uma revanche, né? Eles já se encontraram ano passado, foi empate, né? Um empate, assim, muito contestado, porque a opinião do amante do boxe era que o GGG tinha levado essa, né? E mais uma vez, essa vitória do Canelo foi um pouco, assim, controversa. Na verdade, ele fez alguns ajustes da luta do ano passado para essa, né? Ele foi bem mais agressivo, ele é conhecido por ficar mais no contra-ataque. Então, isso com certeza pesou na decisão dos juízes, mas o amante do boxe fica aí nessa dúvida, porque parecia que a vitória também poderia ter ido para o GGG, ou no mínimo um empate. É isso aí. Isso já acontece, né? Em 2015 aconteceu algo parecido com o Pacquiao e o Floyd Mayweather, que todo mundo estava dando a vitória para o Pacquiao e acabou que ficou com o Floyd Mayweather, né? E o Canelo, com essa vitória, ele soma aí 3 títulos na carreira. A Associação Mundial do Boxe, da carreira não, do ano, né? Do ano. A Associação Mundial de Boxe, o Conselho Mundial de Boxe é a Organização Internacional de Boxe. Então tá tudo bem aí, com certeza terá outra revanche e a gente vai acompanhar. E teve corrida de rua nesse final de semana aqui em Natal. A Meia Maratona do Sol, uma das maiores competições do gênero no país e a maior do Nordeste, aconteceu aqui no estado. Teve de tudo, Homem-Aranha, a criançada participando e um show de cidadania e inclusão com pessoas com deficiência física. Confira detalhes agora na matéria de Suzy Chagas. A Meia Maratona do Sol acontece em Natal nesse sábado. A corrida conta com mais de 7.000 pessoas inscritas e a categoria com maior número de participantes foi de 21 quilômetros, categoria que vai até a zona costeira da capital. O sábado foi agitado na capital potiguar. A Meia Maratona do Sol aconteceu na cidade, representando a corrida de rua em uma de suas dimensões mais tradicionais, a maratona. Mas, no caso, essa foi uma meia maratona. Como o próprio nome já sugere, essa modalidade tem a metade da quilometragem oficial. Os 41 quilômetros são divididos em 2. E nessa corrida foram disputados, além dos 21 quilômetros, as categorias de 5 e 10 quilômetros para corredores de velocidade. E não faltou animação e descontração. A festa começou desde o ponto de largada, onde houveram atrações no palco para aquecer os competidores. Inclusive tinham atrações musicais, em grandes carros de som espalhados durante todo o percurso da corrida. A largada foi dada às 4 horas da tarde, na estrutura ao redor do estádio Marinho Chagas, o famoso Arena das Dunas. Contando com uma grande estrutura e boa organização, o evento estava sendo acompanhado de perto pela Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo, com patrocínio da Caixa Econômica Federal. Mas será que é fácil organizar uma corrida dessas proporções? Gabriel Teixeira, um dos organizadores do evento, explica quais foram as maiores dificuldades. É você conseguir concentrar todas as atividades funcionando ao mesmo tempo em um percurso de 21 quilômetros, já que o evento não é realizado apenas aqui na Arena das Dunas, ele percorre as ruas da cidade. Fazer com que o atleta receba e tenha a melhor experiência esportiva em corrida de rua. O Brasil inteiro vem hoje correr em Natal porque essa é uma prova referência e a gente quer que ela cresça sempre. Uma das principais características da corrida de rua é a forma mista em que ela acontece. Apesar de existirem diversas categorias, não há segregação e todos os competidores dão a largada juntos, mostrando que no esporte todos são iguais. A minha expectativa, se Deus quiser, é um sonho que eu não tinha nem pensado, mas com um determinado tempo foi acontecendo e vou realizar esse sonho, ser tricampeão da Meia Maratona do Sol como membro superior amputado. Porém, nem sempre foi assim. Somente após 1975, as mulheres conquistaram o direito de participar de corridas desse porte. Mas não foram somente as potiguares que participaram da meia maratona, não. Teve muita representação de fora do RN. Estima-se que mais de 3.000 pessoas vieram para a competição oriundas de outros estados. É a minha primeira vez aqui em Natal correndo, né? Essa meia maratona, então a experiência vai ser única, com certeza, para vir mais outras, né? Anos que eu venho pra cá, eu gosto muito dessa prova, é muito animada. Tô trazendo a minha aluna a primeira vez, ela tá tendo essa experiência e é muito bom estar aqui, a energia da galera é
100%, todo ano. Esse ano mudou o percurso e a gente está trazendo a galera de Fortaleza todinha para cá. Estão tudo espalhado por aí. Além da vitória para os que subiram ao pódio, que superaram seus limites, eventos como esse são uma conquista para toda a sociedade. A sensação é muito boa, porque só quem é atleta de alto rendimento sabe o quanto a gente rala. Eu trabalho à noite, faço curso pela manhã e treino à tarde, sabe? As dificuldades são grandes. Mas só que quando a gente faz uma coisa que nem eu falo, por amor, se torna prazeroso dia a dia. E Deus honra com essa linda vitória nessa cidade, nessa prova belíssima aqui. Eu estou muito feliz porque há 4 anos que eu tentava chegar em primeiro lugar e só chegava em segundo e terceiro. Então eu me preparei com treinos específicos, com o professor Marcos Gomes e todo o treinamento fez o diferencial. Foi um momento de vitória para todos. A corrida arrecadou mais de 7 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições beneficentes do Estado. É isso aí, inclusive a mãe de Letícia correu 10 quilômetros, muito mais jovem que a gente que está aqui sentada nessa bancada. Sim, sim, beijo mãe, você arrasa. E mudando de assunto, ontem em Singapura o piloto Lewis Hamilton alcançou mais uma conquista. O britânico fez uma ótima corrida e contabiliza agora sua 7ª vitória apenas este ano. O segundo lugar ficou com Verstappen da Red Bull e o terceiro com Vettel da Ferrari. Hamilton está em um ótimo momento, esse ano tá parecendo que é dele. Pois é, ele tá vindo aí na 4ª vitória em 5 GPs, né? Então tá num ritmo muito bom. Sim. Essa vitória não teve muita dificuldade para a equipe da Mercedes, porque como ele foi muito bem no treino qualificatório, conseguiu a pole position, e como Marina Bay é uma pista que não tem muita ultrapassagem, ele conseguiu ditar aí o ritmo da corrida e garantir o resultado, garantir esses pontos para abrir mais a diferença com o Vettel, né? Administrou muito bem. E o Vettel que inclusive criticou, né, a estratégia da equipe, porque chamaram ele nos boxes, ele foi trocar o pneu, ele estava em terceiro e acabou trocando pelos ultramacios, que é um pneu que é mais rápido, porém ele desgasta com mais facilidade. E quando ele foi sair, ele acabou tentando ultrapassar o Verstappen, mas o Verstappen, a equipe do Verstappen também tinha chamado ele no box, ele também trocou os pneus e não deixou. Eles se encontraram na saída do box, o Verstappen se encontrou com o Vettel, mas ele não deixou, né? Eles se encontraram ali, ele não deixou ele ultrapassar. Então o Vettel ficou em terceiro lugar. Pois é, a Ferrari era a grande favorita porque eles têm o carro mais rápido, mas não foram bem no qualificatório, tentaram ser agressivos na hora do GP, né, com essa estratégia do undercut, tentar ultrapassar o Hamilton de cara, mas não conseguiu e teve que administrar o resto da corrida com pneus ultramacios, né, que como você falou bem, desgastam mais facilmente. E ele fez isso na 15ª volta, eram 61, então você vê que o carro ficou bem... Ele até ficou preocupado que não ia completar a corrida, mas aí conseguiu o terceiro lugar. É isso aí. E o Hamilton aí ampliou a vantagem, 40 pontos à frente do Vettel. Vem muito bem. A Mercedes está montando aí sua estratégia muito bem. Inclusive é o primeiro lugar das construtoras. E aí a gente vai acompanhando. Ainda tem 6 GPs pela frente. O próximo, inclusive, é dia 30 de setembro na Rússia. A gente vai comentar tudo aqui para vocês. E vamos conferir as novidades do universo esportivo no fim de semana. É hora do Giro Esportivo. Damos início ao Giro Esportivo de hoje falando de ginástica artística. Neste domingo tivemos o Pan-Americano disputado em Lima, no Peru. O Brasil levou medalha de prata, com destaque para Flávia Saraiva na trave, que alcançou nota 14,667. Além da ótima apresentação no solo e boa nota no salto sobre a mesa. O time brasileiro ainda contou com Daniela Hipólito, Jade Barbosa, Lohane dos Santos, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis. Neste domingo tivemos o último dia do Troféu Brasil de Atletismo em Bragança Paulista. Thiago Braz, atual campeão olímpico no salto com vara, conquistou medalha de ouro com 5,55 metros de marca. O salto da vitória foi obtido apenas na última tentativa. A prata ficou com Augusto Dutra e Abel Kurtinov, ambos com 5,40 metros de marca.
Altobelli Santos foi outro destaque deste domingo, quando conquistou sua terceira medalha de ouro na competição, vencendo os 5.000 metros com 14 minutos, 19 segundos e 90 milésimos de marca. Agora falando de basquete. Neste domingo estava marcado o jogo entre Brasil e Ilhas Virgens, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Porém, a seleção caribenha perdeu a conexão em Bogotá, na Colômbia, e não chegou a tempo para o duelo que aconteceria na Arena Goiânia. Devido ao imprevisto, a seleção brasileira apresentou-se em quadro no horário previsto apenas para cumprir o protocolo oficial e venceu o duelo por WO. E no Mundial Masculino de Vôlei, a seleção brasileira perdeu sua invencibilidade após a derrota de virada para a seleção holandesa por 3-1. Ontem, o time folgou na tabela da competição, mas treinou visando o duelo contra o Canadá pela penúltima rodada da primeira fase da competição, que aconteceu hoje mais cedo. Por hoje é só, o Giro Esportivo fica por aqui, até a próxima semana. Obrigada, Jéssica, por mais um Giro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.